Boa noite. Estamos aí, pessoal do Mangaré. Baldes Runners. Baldes Runners. Estamos em São Francisco? Não, peraí. É outro local. São Mangará. Mangaróquio, não sei. É muita influência Los Mangarás. japonesa. Los Mangarás. Os Mangarangles. Estamos aí pra jogar um Blade Runner, voltar, né? Faz um tempinho que a gente jogou. E agora jogar uma parada mais homebrew aí. Vai ser basicamente um Brindlewood Runner. Brindlewood É Runner. um Blade Runner com final aberto. As pistas que a galera coletar no fim vai fazer aí uma costura muito louca e decidir qual que é o desfecho da história, né? Boa, assim que é bom. This is the way. Então, galera, vocês estão nesse mundo, nessa Los Angeles destruída em 2037. Para quem viu os filmes, é um ponto meio entre ambos os filmes. Assim, a população aumentou um pouco desde do que quem assistiu 2019, né? Desde que em 2019 era um grande centro urbano praticamente vazio, com prédios vazios, assim, e a população deu uma certa expandida, começa a preencher essa metrópole abandonada de Los Angeles, depois que quem tinha condição vazou da Terra, deixou o planeta detonado para trás, ambientalmente destruído, né? No lore do jogo, a perda de biodiversidade é tipo absurda, assim, praticamente não existem mais animais, planta é um negócio raríssimo. Animal é como se fosse, tipo assim, o ápice, ter um animal de verdade, assim, é o ápice da ostentação, assim. Você tem grana para ter um animal que nasceu de um ventre de verdade, assim. A maioria das pessoas só tem contato com animóides, que são animais bioengenhados, né, em laboratório. Animais replicantes. Praticamente animais replicantes. E nesse mundo onde temos replicantes desenvolvidos pelas corporações para trabalhar nas posições mais ingratas da sociedade, né? E aí é legal fazer um parênteses que um replicante ele não é um robô, né? Ele é basicamente uma pessoa também feita com bioengenharia, praticamente indistinguível de uma pessoa, de um humano padrão, vamos dizer assim, mas tem algumas habilidades um pouco mais aprimoradas, assim, né? Questões de força, de agilidade, tal, para desenvolver esses trabalhos. E isso é uma questão de grande tensão na sociedade, porque muitas pessoas nem consideram replicantes como semelhantes, outras existem um certo movimento para tentar entender os replicantes como uma pessoa com direitos e tudo mais. E nesse caos, nessa loucura, vocês 4 se encontram dentro de um veículo, de um spinner, né? Um veículo que é capaz de atravessar, se deslocar pela cidade voando, né? Vocês foram deslocados pelo superior de vocês para investigar uma denúncia tipo assim, que começou como uma denúncia de perturbação de ordem, mas vocês todos fazem parte de uma divisão específica que trata crimes relacionados com replicantes, né? Tipo assim, o mundo precisa, assim, o mundo como é entendido assim, né? Nessa época maluca, corporações e pessoas feitas em laboratório precisa de uma divisão específica para isso. E vocês estão atravessando o céu da cidade com a chuva castigando do lado de fora, vocês escutam esse barulho da água caindo nos vidros do veículo que vocês estão como quase com um tambor, assim. E vocês estão ali os 4 sentados
se preparando, né, para entrar nisso. Vocês ainda não entenderam completamente o que essa perturbação de paz pode ter a ver com algum caso replicante, mas a informação que vocês têm é que foi encontrado um corpo e vocês estão indo para lá para investigar o que está acontecendo. Uhum. Queria que vocês me dissessem mais ou menos o que está passando na cabeça de vocês e quem que são os personagens de vocês. Se vocês são novos na corporação ou se vocês já são macaco velho das entranhas da burocracia da polícia de Los Angeles. Se vocês quiserem, eu posso começar. O macaco velho começa? Para Tim. os senhores primeiro. Eu não tô vendo a ficha do Mate, só. Tá, deixa eu ver se... Não, pera aí, porque eu sou sorrateiro mesmo. Ninguém me vê. Eu quero ver a aparência, pô. Só quero ver o rostinho bonito. O Tim, ele é... né, antes de tu começar, Mate, claro. alguém pode compartilhar a tela? Ah, claro. Não pode ser eu, porque tudo trava quando eu faço isso. Eu faço tá. isso, cara. Pode continuar, Mate. Então, Tim, ele tá sentado num banco de trás, que eu tô assumindo que o Peixe falou que ia pegar driving, então ele dirige. Ele tá sentado no banco de trás, meio recostado, assim, tipo, olhando pela janela. O Tim, ele é um veterano não, né? Ele é um... Esqueci o termo agora. Old timer. Old timer, né? Um senhor, é um Velha guarda. da velha guarda da polícia. Tá acostumado a esse tipo de operação, ele entende que é só mais um caso relacionado a replicantes. Ele é do tipo que tem muitos contatos, ele vive nas ruas. Ele, inclusive, não tá muito acostumado a andar de spinner. Ele geralmente anda a pé, ele se movimenta a pé pela cidade. Apesar de ser complicado para muitas pessoas, ele tem contatos, ele sabe se movimentar. E ele não se importa muito com o que está acontecendo, mas ele sabe que é o trabalho dele e ele sabe utilizar muito bem esses contatos nas ruas para descobrir as coisas, né? E com relação aos replicantes, ele, por baixo dos panos, ele é como se fosse um amigo dos replicantes. Ele defende os ideais, ele defende eles como seres, né? Mas isso ele não... Na polícia, ele só meio que cumpre o trabalho dele, faz os relatórios e tudo mais. Ele tem esses traços, né, orientais, assim, o bigodinho e tal, esse jeito de saber se lidar nas ruas. E a aparência dele, o rolê, eu achei genial. Eu pareço um lixo da rua, porque eu sou um lixo da rua. E ele é do tipo que vocês sabem, né? Talvez, como ele é antigo na corporação, vocês sabem que ele não tem casa. Ele não tem um lugar fixo. Ele anda por aí, ele tá sempre na rua e toda noite ele passa num lugar diferente, ou ele tem talvez alguns lugares assim que ele... E outra coisa que talvez vocês saibam, eu não sei se a gente vai compartilhar as key memories, né? As memórias-chave, mas pelo menos por enquanto, o que vocês sabem é que ele tem um velho amigo, que é um dos contatos dele, com que ele tem uma relação assim, vocês já viram ele utilizar esse contato, ele tem essa relação bem carinhosa e ao mesmo tempo de se ficar se provocando e tudo mais. Vocês sabem que tem uma rinha com esse velho amigo, apesar dessas aparências, eles parecerem ser bem chegados. E ele tá, né, perguntou ele tá olhando pro nada, pensando que é só mais um caso e, tipo, eles provavelmente vão resolver em 5 minutos e ele vai voltar pra fazer o que ele tem que fazer nas ruas. Tipo assim, foi uma parada que meio que nem deu tempo de vocês serem brifados, assim, vocês só receberam tipo, um chamado, né, e vocês estão indo na direção de onde foi, e assim, é no Retirement Row, que é o setor
literalmente o setor dos aposentados, mas é um lugar da cidade que é um pouco mais pesado, assim, as coisas assim, meio abandonadas, assim, meio largadas de carentes de qualquer tipo de auxílio, assim, uma população um pouco mais a própria sorte, assim, tá ligado? Beleza. Ele se lembra que o Morgan Freeman, Warren Fields, desapareceu nesse local aí. Ele leu num jornal recentemente. Não, ele não leu um jornal, não. Contaram pra ele. O jornal ele não precisa ler, ele só troca ideia com a galera na rua. Quem mais? Vou apresentar aqui o Mieko Sanada. Ele não tem muito tempo na força, né? Sendo oposto do Shin, ele é um novatinho, ainda já tem um ano, já está meio acostumado já com o serviço, né? Mas ainda transparece inexperiência, apesar de que ele tenta a todo custo se manter profissional, confiável e tudo mais. Miko, ele nesse momento ele está vestido exatamente como você está vendo, né? Mas ele é um cara assim cujo vestimenta ele não mantém um padrão, né? Ele é bem caprichoso com as roupas que ele veste. No que dá na telha no dia ele veste. É a principal característica dele. Assim. Ele sabe-se que ele mora lá no Animoid Row, né? Ele conseguiu fazer uma residência nos armazéns lá e assim, ele já deu a entender que realmente está querendo promoção e tudo mais, e ele não esconde a empolgação dele em pegar qualquer tipo de serviço que possa fazer bem a tela dele, né? Ele é um carreirista mesmo. É o tipo de carreirista que alguém já poderia sacar dizendo que ele prenderia a própria mãe, prenderia a própria mãe e forjaria provas de que ela era um replicante assassino só para poder conseguir a promoção. E esse é o Miko, né? É um fixer, é uma pessoa que vai fazer valer os valores da força, né? E sempre preservando o status quo. Quem mais? Eu posso falar da Marta. Manda ver. A Marta, essa é uma das primeiras ocorrências que ela recém entrou na força, né? Então, só que ela suspeita, assim, que o motivo dela estar ali é pelo fato dela ser uma replicante, né? Então, ter alguém ali que esteja mais envolvido, assim, de uma forma mais visceral, quem sabe, com os conflitos, né, que a LAPD acaba resolvendo. Ela é bem jovem, a Marta, e ela está pensando, assim, né, tipo, no lugar que ela vai, o que será que ela pode observar para chegar mais perto do que ela está buscando, né? Ela encara a LAPD como uma ferramenta, na verdade, né? Então, ela não teria as condições, né, materiais, nem os equipamentos, nem as armas para fazer essa busca aí, né, pela irmã dela que está desaparecida, né? Então, ela tem um olhar bem triste, assim, decepcionado constantemente, e ela é bem calada, assim, mais observadora e tal, mas quando precisa conversar, trocar uma ideia, né, dar uma convencida em quem precisa ser convencido, daí normalmente chamam a Marta também. Até por isso que ela está nessa operação agora também, né? Esses skills dela aí de
convencimento e de conversa doce com as pessoas, eles são raros na força policial de Los Angeles, Tóquio, Manga Tóquio, que seja. Então, ela consegue perceber, assim, que ela acabou, que até pularam algumas etapas ali na iniciação dela, porque gostaram muito dela, inexplicavelmente, assim, ninguém tem. Ela tem people skills. Ela tem people skills, mas não parece, né? É algo que ela não é extrovertida, não chega, ela é bem na dela, mas quando ela fala é de uma maneira muito convincente, usualmente, assim. Boa. É a Doxy, né, do grupo? Beleza. Por último, então, o Raul. Vocês viram que ele tá dirigindo ali, ele tá, tipo, mano, com um palitinho, assim, na boca, aqueles palitos de dente clássico, ele tá meio que mordendo, assim. Ele tem uma cara de que vive de café ruim, comida, delivery ruim e pessoas ruins. E está no auge dele. Então ele é tipo meio que um faz tudo ali da LAPD. Eles chamam ele para os trabalhos mais diversos que ninguém quer pegar. Então por isso que ele está dirigindo ali para vocês. Ele foi chamado de motorista. Por um motivo ou por outro, talvez ele não tá no bom lado do chefe. Apesar disso, dele servir para muitas coisas, né, o pessoal olha meio torto para ele, porque sabe que ele não tem muito escrúpulo. Ele faz o que é necessário. Então, ele conhece o Shin, respeita, e eles talvez já fizeram algo juntos, aqui ou ali, porque o Raul, ele tem um negócio por fora, assim, e aí eu ganho até um dinheirinho a mais por causa disso. Temos Mas... todos, né? Daí talvez aí, por isso que ele conhece o Steam também. O Steam tem uns contatos no mercado negro, né? Existe esse rolê. Todos os tipos de contato. Mas basicamente isso. Ele faz o que tem que ser feito. E hoje ele é o motorista. Eu esqueci de falar que a Marta tem um animoide, né? Isso. Verdade. E ele tá ali com ela. Tudo bem ele andar comigo? Eu não sei se... Acho que sim. Dinâmica. Qual que é o bicho? É um sagui. É um mico. É o mico do latim. Às vezes ele tá num bolso ali, sei lá. Ele não é muito grande, não. É um miquinho assim, tá ligado? Tipo, aí às vezes vocês têm a impressão de ver alguma coisa se mexendo, um rabinho assim, saindo, e uns olhinhos brilhando assim, tá ligado? É um animoide de apoio emocional. Na verdade, assim, ele sabe alguns truques, né? Ele é bem interessante para distrair algumas pessoas e para conquistar outras também, né? Então, às vezes, eu só, tipo, olha que legal meu macaco e tal. Vamos conversar sobre animais, né? É um sagui policial. É um canais. Detecta bombas. Carrega bomba. Mas alguém quer falar alguma coisa? E o nome dele é Pesto. É isso, boa. O nome dele é importante. Acho que tá esse negócio que o Raul tá ali mordendo o palitinho e talvez ele olhe, ficando de olho pra esse macaquinho assim pelo retrovisor. Ele fala, ele não caga não, né? Menos que você, eu te garanto. Esse café que eu tomo. Bom, vocês vão se deslocando pela cidade, num momento meio introspectivo ali, cada um com as suas questões, e o Raul vai seguindo as orientações de um GPS meio um pouco mais precário, assim, né? E ele começa a se aproximar do local que o GPS aponta, já no topo do prédio. Já dá para ver assim que tem outros spinners, outras viaturas policiais ali paradas.
quando um policial que está ali na chuva, assim, com um cap, uma viseira, assim, até metade do rosto transparente para não chover na cara dele, vê vocês se aproximando de longe, ele já começa a acenar para vocês pararem. O Raul manobra, pousa parado, vocês têm que dar aquela corridinha para escapar da chuva. E aí o policial vai levando vocês e vai falando assim, dando algumas informações, né? Nós viemos ver uma ocorrência policial e os moradores estavam muito aflitos porque eles ouviram gritos e sinais de violência, parecia que tinha havido uma briga no recinto, nós batemos na porta, ninguém respondeu, então os policiais tiveram que acabar arrombando e, bom, vocês vão ver, vocês têm mais experiência do que eu nessa área, vocês vão ver o que aconteceu lá, tal. E vocês, assim, descem uns 15 degraus não, desculpa, uns 15 andares, assim, né, pelas escadas, não tem elevador, e vocês vão passando, assim, pelos corredores, e a galera meio parada na porta, vendo vocês passar, falando todo tipo de língua, assim, desde japonês, húngaro, crioulo, sei lá, tudo quanto é tipo de língua, várias coisas misturadas, Spanglish, tudo assim, tá ligado? Kuduairo. E aí vocês chegam no andar que tá mais isolado, assim, a porta vocês já veem que ela tá meio, assim, com o batente meio arrombado. E vocês vão entrando no apartamento, ele tá com aquelas faixas na frente, assim, né, vocês têm que passar por elas. E vocês, dentro do apartamento, se deparam, assim, com alguns policiais batendo fotos e tal, mas o fato que trouxe vocês até aqui é que tem uma cadeira no meio do apartamento, com um cara amarrado nela, com a cabeça caída, né? Obviamente, o cara faleceu, esse cara aqui. E aí você, perto dele, agachado, tem um cara que ele tá com aquela roupa, assim, meio que para protegidas, de não influenciar nas evidências, assim, né? Ele vê vocês, assim, e levanta, vai na direção, boa noite, detetives. Eu acho que vocês vão querer dar uma olhada nisso. Aí ele pega um saquinho, assim, de evidência. Dentro tem parece que é uma página de uma revista antiga, rasgada, e dá para ver que está escrito mais humano do que humano. E ele falou, isso aqui estava dentro da boca dele. Aí ele entrega para vocês. E a gente encerra com o cliffhanger aqui para continuar semana que vem. Ou, né, quando pudermos. Não, acho que rola. É isso aí. Muito bom. Bem, gente. Isso aí, galera. Deixa eu Muito parar. prazer conhecer vocês. Até a próxima. Bem-vindo ao Mangará. Valeu.